Hoje em dia as pessoas, eu imagino que sofram muito de ansiedade, né, doutora? Veja bem assim, ó, Larissa e telespectadores. Consultório médico, para mim, eu já falei aqui para vocês que é um laboratório. Quais são as queixas mais comuns? Cansaço, insônia e dor. Esse trio é o que mais existe nos consultórios médicos. Cansaço, insônia e dor estão ligados ao estresse também. O estresse da gente, a ansiedade. Pessoa ansiosa, ela vai mexer com uma cadeia enorme de hormônios do seu organismo que vão oxidar, ou vão inflamar, ou vão glicar, ou vão evitar a metilação das proteínas no seu corpo. E esse quarteto de nomes diferentes, para vocês que nunca ouviram falar, é complicado, mas para mim é o meu dia a dia. Então eu explico para o meu paciente o que está acontecendo com o seu corpo, que o senhor tem dor. E o que está acontecendo? Ele inflamou. A dor nada mais é que uma inflamação. O câncer é uma doença inflamatória. O infarto do miocárdio é uma doença inflamatória. A perda da memória é uma doença inflamatória. O resumo de tudo é que nós não podemos inflamar. Se nós inflamarmos, nós vamos ficar doentes. E como é que nós podemos fazer, doutora, assim, com relação à alimentação? O que o senhor considera assim, básico? É assim, ó, a cadeia básica: água, nutrição, exercício físico e controle dos pensamentos, controle da mente. Não existe uma coisa só. Nosso organismo, ele é um todo. Cada célula da sua unha pode gerar um novo ser igual a você. Quer dizer, se você fizer uma clonagem de uma única célula do nosso organismo, eu já falo da unha que todo mundo enxerga. Uma única célula dessa unha, você faz um novo ser igual a você. Você pode clonar. Então, o que é maravilhoso, o nosso corpo, o nosso organismo, a nossa mente, a nossa vontade de viver, é fantástico. Gente. E aí entra o tal de estresse, que é o nosso dia a dia. Todo mundo está estressado hoje. Mas estressado por quê? O estresse não é só o estresse mental. O estresse alimentar, o estresse de não dormir, o estresse de não apanhar sol, o estresse de não fazer o movimento. Tem várias maneiras que você se estressa. O estresse de movimento demais, o estresse de apanhar muito sol. Então, o equilíbrio é o segredo da vida. Né? Você tem que estar equilibrado no seu organismo para você viver bem. E quando começa isso, né, Larissa? Quando é que a gente tem que começar a se preocupar? Claro que nós temos doenças da infância, nós temos doenças da adolescência, que não é o caso nosso aqui. Nós estamos falando de envelhecimento e antidoença, evitar as doenças. Quando você para de crescer, que é por volta de 27, 28 anos, um dos hormônios, que é o mestre de toda a cadeia hormonal. Pessoal, imagine uma orquestra que tenha 50 tipos de instrumentos diferentes. Se você colocar essa orquestra em funcionamento sem um maestro que vai reger cada instrumento na sua hora certa, você não vai sair música nenhuma, vai sair uma bagunça. E o maestro da orquestra hormonal do nosso corpo chama-se HGH, é o hormônio de crescimento, ou do crescimento. Então esse é o primeiro hormônio que começa a envelhecer, começa a declinar por volta do momento que você para de crescer, por volta de 27, 28 anos. Junto com ele vem todos os outros hormônios. Os hormônios são fundamentais para mim estar falando com vocês agora. Fluentemente, sem engasgar. Eu tenho que ter os meus hormônios muito bem. E veja bem, eu tenho 69 anos. Vou fazer daqui uns dias. Esse mês de março. E eu tenho essa fluência. Por quê? Porque eu cuido desses hormônios. Fazem 10 anos que eu uso o meu hormônio. Os meus hormônios que eu fui dosar e... Reposição do hormônio. Reposição. É modulação hormonal que nós colocamos dentro da medicina preventiva do envelhecimento humano, a medicina preventiva das doenças. Quando eu falo em envelhecimento, estou falando em doenças, porque as doenças crônicas são comuns nas pessoas que vão envelhecendo. Né? Então, vamos dizer, você vai envelhecendo. É muita coisa para falar e a televisão é um espaço muito pequeno. Então, assim, você não envelhece com os seus órgãos todos ao mesmo tempo. Você pode ter um cérebro mais envelhecido, ter um fígado mais envelhecido, um estômago mais envelhecido, um intestino mais... Depende do quanto você usa. Depende de como você vai tratar esse seu corpo. Que é uma coisa fantástica o corpo humano. Então, se você pode ter uma excelente memória, mas ter um coração muito doente. Você pode ter um excelente coração, mas ter uma memória já com demência. E aí que está o segredo da vida. Toda essa orquestra que eu falei dos instrumentos, cada instrumento é um órgão do nosso corpo. E os hormônios estão presentes em todas as células, todos os órgãos e todas as glândulas do nosso corpo. Então, quando você mexe com um hormônio, você está mexendo em todos os outros. Então, é muito interessante a orquestra hormonal. Vamos falar dos 3 mais, ou 4 mais, ou 5 mais importantes.
Nós temos hormônios sexuais, que nos faz gerar vida nova. Nós temos os hormônios da tireoide, que é importantíssima, que nos produz toda a energia para o nosso corpo. Nós temos o hormônio das suprarrenais, que ninguém fala. É como, assim, como se esquecesse que nós temos duas glândulas em cima dos rins, que são as adrenais, que são as glândulas do nosso estresse. Ali que tu produz o cortisol, que tu produz a adrenalina, que eu estou agora com toda a minha adrenalina aqui, que eu produzo a epinefrina, a noradrenalina, e produz um hormônio muito importante, que é considerado um dos hormônios da juventude mais importante, que é o DEA. Né? Então você produz... Esse é o da juventude. Isso, um deles. E você tem um outro órgão que se chama pâncreas, que você produz a insulina, que faz todo o equilíbrio do seu corpo quando você come. A insulina é o hormônio mais importante da vida da gente, junto com o cortisol. O cortisol é o mais importante. Se você tiver o cortisol equilibrado, você não vai ter estresse, você vai estar muito bem. E a insulina é um marcador importantíssimo para as doenças crônicas. Infarto do miocárdio, câncer, demência, obesidade, enfim, dores, inflamação. A insulina é o hormônio mais importante que nós temos para as doenças crônicas degenerativas. Ninguém fala na insulina. Falam da glicose, falam na curva glicêmica, e ninguém se preocupa com a insulina. Então é muito importante, resumindo, doutor, nós fazermos sempre uma avaliação, um check-up de como está essa modulação hormonal. Exatamente, né? porque tudo isso. A insulina aqui que é um hormônio, o cortisol é um hormônio, a adrenalina é um hormônio, a epinefrina é um hormônio, o DEA é um hormônio, o estrogênio, o estradiol e a estrona são hormônios, a progesterona, a pregnolona, a testosterona, então são hormônios. Eu não sei se é leiga a informação, mas eu já ouvi muito, por exemplo, quando você está estressado, você libera muita adrenalina. Sim, mas você libera também o cortisol. E o cortisol vai fazer o seu corpo buscar a glicose onde você estiver, ou no fígado, ou nos músculos. E essa glicose você eleva muito e vai levar ao aumento da sua insulina. Aí vem o diabetes tipo 2, que não é só da comida. É também do estresse. Do estresse é a segunda ou a primeira causa do mundo moderno de diabetes tipo 2, que é a doença que mais cresce no mundo.